Da amada igreja, a paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta noite. É com muita alegria que mais uma vez chegamos à casa do Senhor para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Convido todos presentes e aqueles que nos assistem através do Facebook, para que nós possamos juntos estar levando aos nossos pensamentos ao trono da graça, para somente nesta noite estar adorando ao Senhor. Vamos se colocar de pé, e eu vou pedir à irmã Sandra, que por gentileza se dirija até aqui, para estar orando esta noite, para nós darmos início ao nosso culto desta noite. O Senhor se encontra aqui neste lugar. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor queremos render ao Senhor nesta noite. Estamos aqui somente para adorá-lo, para servir, para engrandecer o nome dEle. Por isso, peço, amada igreja, junto conosco, os nossos visitantes, aqueles que se encontram nos assistindo nesta noite, que nós possamos ligar os nossos pensamentos somente ao trono da glória, somente no Senhor, porque Deus tem muito a nos falar nesta noite. Amém, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, primeiramente queremos te pedir perdão, Pai, se fizemos alguma coisa que não te agradou, que o Senhor venha estar nos perdoando, Pai. E nessa noite queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio, Pai, de podermos estarmos aqui na tua casa para adorar e exaltar teu grande nome, Deus. Senhor, se faça presente aqui neste lugar, que nós possamos sair daqui diferente do que entramos, que a tua presença venha nos impactar nessa noite, Senhor. Derrama a tua cura, a tua Shekinah neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, por podermos andar, por podermos falar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. E continue conosco neste culto, ó Pai, que nós possamos ser transformados pela tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvamos e engrandecemos ao Senhor Jesus. Vamos, neste momento, abrir nossas Bíblias em Isaías 6:5. Se encontra no nosso boletim a leitura desta noite. Peço mais uma vez, a amada igreja, se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Neste momento, eu vou convidar a irmã Leia, a esposa do nosso querido pastor Arnaud, que possa estar fazendo essa leitura com a igreja, por gentileza. Isaías, aqui, 65. Isaías 6:5. Leiamos. Então disse eu. Vamos lá, irmãos. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Que Deus possa continuar abençoando a irmã Leia e essa palavra ali dos nossos corações. Vamos ainda estar louvando ao Senhor Jesus com o hino de número 46 do nosso cantor cristão. Os irmãos possam estar abrindo aí seus cantores e vamos louvar bem animado. E ainda os irmãos terão a oportunidade de trazer seus dízimos e as suas ofertas. Esse é o momento em que nós vamos trazer os dízimos e ofertas, e nós temos muitas razões para ofertar, mas uma delas, e a principal razão, é que nós somos sobremodo gratos ao Senhor, por 3 razões básicas. A primeira delas, porque Ele nos criou, porque Ele tem preservado as nossas vidas, e a maior de todas as razões pelas quais nós precisamos ser gratos é porque Ele graciosamente nos salvou. Quando você e eu pergunta para nós mesmos por que Ele nos escolheu, por que o Pai nos levou a Jesus para a salvação,
Então, não tem explicação. Nós éramos iguaizinhos aos demais pecadores, mas pela sua infinita graça, Ele nos levou a Jesus e nos capacitou para compreender o seu grande amor. Eu creio que dízimo e oferta é o mínimo da nossa expressão de gratidão para com Ele. O hino de número 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Que Deus possa nos abençoar grandemente. E aqueles que não puderam contribuir, que Deus possa estar abençoando. Neste momento, vou convidar o pastor Idelso para estar agradecendo e colocando mais uma vez o nosso culto desta noite nas mãos do Senhor, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Nessa oportunidade que o pastor Idelso chegou até aqui, nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Gostaria que fizesse assim um acenozinho para nós conhecê-los, aqueles que se encontram. Oi, Eita Glória, tem ali os irmãos. O pastor, antes de orar, vai estar trazendo uma palavra para os irmãos. A graça e a paz. Quem pode me ajudar com aquela música? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Olha só, nós podemos abraçar, né? Aquele período que não podia, cessou. Então, quem puder sair do seu lugar, dê um abraço bem apertado nos irmãos, nas irmãs, né, que nos visitam nessa noite. É uma alegria muito grande. E aproveita também e abraça o irmão que está aí do teu lado, né? Às vezes você não teve a oportunidade de abraçar alguém hoje, né? Eu vou abraçar aqui meu pastor.
Um abraço, né? É muito bom. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. E Deus está nos concedendo a oportunidade de abraçarmos. Deus está nos concedendo a oportunidade da porta da nossa igreja estar aberta. Quantos lugares, mundo afora, não tem esse privilégio que eu tenho, que você tem? Quantos lugares não se tem a liberdade de ter esse livro nas mãos para abrir e ler a palavra do Senhor? Nós temos, por isso nós precisamos, né, irmã Giovana, valorizar o tempo todo, né? Esse grande privilégio que nós, brasileiros, eu aproveito para você que está aí nos assistindo pelo Facebook, depois pelo YouTube, né, que você também seja ricamente abençoado pelo Senhor. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele já fez até aqui e entregando o que ainda virá nas mãos do Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti porque temos o privilégio de estarmos na Tua casa nessa oportunidade para louvar e engrandecer o Teu nome. Somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Nós Te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Não olhe para as nossas imperfeições. Livra-nos, ó Pai, do mal. Continua nos conduzindo por onde nós andarmos e nós, por onde passarmos, possamos ser luz. As pessoas possam ver em cada um de nós pessoas diferentes e que possamos pregar o Evangelho a toda a criatura. Continua conosco. Nós também queremos nessa oportunidade Te agradecer, porque os Teus filhos estão podendo contribuir com a Tua obra aqui na terra através das igrejas. Que esse, Senhor, esses recursos que têm sido colocados no Teu altar possa ser revertido para ajudar pessoas, para abençoar vidas. Esteja nesse momento também, Senhor, abençoando cada missionário, cada missionária espalhados, não só pelo território nacional, mas por todo o canto da terra, que eles possam nesse momento estar sentindo a Tua presença, o Teu afago possa ser constante na vida de cada um deles. Continua conosco. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus, né? O pastor falou uma coisa muito importante. Que privilégio, né? Nós podemos estar na casa do Senhor louvando e engrandecendo o nome dEle. Que privilégio estarmos com saúde, com vida, podemos respirar, podemos sentir a presença do Senhor Jesus aqui no nosso meio. É muito bom poder nos abraçar, poder não estar mais usando máscara. Que alegria traz os nossos corações, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda nessa oportunidade, nós queremos ouvir a irmã Aline engrandecendo ao Senhor. Não vai louvar? Não vai louvar? Então vamos abrir os nossos cantores mais uma vez. Vamos estar exaltando o nome do o Senhor Jesus, através de mais um cântico, número de 195. Vamos estar louvando. Pode ficar sentado como estão, meus irmãos. Vamos abrir os nossos cantores, vamos cantar o hino número 154. Vamos fazer com uma alegria e com fervor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar.
vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Que nós possamos ficar firmes nas promessas de Jesus. Vem as lutas, vem as dificuldades, mas que não venhamos desanimar, meus irmãos, porque o Senhor é conosco. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a resolver nossos problemas, nossas dificuldades. Nós temos que ter essa certeza disso, né? Que as nossas vidas, nossas causas estão nas mãos de Jesus, porque Ele é poderoso, Ele é santo, e toda honra, toda glória, todo louvor rendemos a Ele nesta noite. Queremos pedir ao irmão Alessandro, que ore a Deus mais uma vez, neste momento. Pode vir aqui, meu querido irmão, por favor. Boa noite, irmãos. Oremos ao Senhor, amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nesse momento, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, aqui na tua casa, por tudo que o Senhor vai fazer, ó Deus. Toma, Senhor, esse culto nas tuas mãos, ó Pai. Cada um, Senhor, que for louvar, que for pregar a palavra, o pastor Arnô te entrega nas tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, que tu continua fazendo a tua vontade na nossa vida, Pai. Aqueles também, ó Deus, que porventura botou no seu coração um desejo, ó Deus, de chegar até aqui, mas porventura não conseguiu chegar, ó Deus. Que tu possa também, Senhor, guardar debaixo das tuas potentes mãos. Senhor, aqueles que estão assistindo o culto na sua casa, que tu possa falar poderosamente na vida de cada um deles, ó Deus. E aquele, Senhor, que porventura entrou aqui, Senhor, com seu coração angustiado, possa sair daqui, Senhor, transformado pelo poder da tua palavra. Deus, muito obrigado, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida do nosso irmão Alessandro. Neste momento eu convido o Ministério de Louvor para estar nessa hora exaltando, glorificando o Senhor através dos louvores.
A paz dos irmãos. Irmão, vi que eu cheguei atrasado hoje. Cheguei atrasado aqui na igreja. Quando tenta trazer o pai para a igreja, acontece isso. Acontece um monte de coisa. Né? Graças a Deus, trouxe meu pai e minha mãe para visitar aqui a igreja. Tudo preparado, o dia todo. Preparamos tudo. Na hora de sair de casa, aí dá o problema. Certinho. Aí meu filho disse, não, Charles, pai, vamos chamar o Uber, não. Aí chamei meu cunhado para vir, ele resolveu ali rapidinho, viemos. Se fosse outro, não, fica em casa. Não, vou lá. Quando a bênção tem que chegar para a gente, tu tem que fazer de tudo para vir. Se estiver chovendo, vinha, só que meu pai é difícil de andar, eu tenho que ir de carro. Mas Deus abençoe, nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Não deixa largar o anjo. Segura nele forte aí. Já na alva luz, o dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Olha, não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. Enquanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Você também será, querido, para a glória de Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não, 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 não. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Ele está te tocando nesse momento. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim.
possa fazer para tocar na tua família, para tocar na tua saúde, querido. Nada, nada, porque a unção de Deus está sobre você. E quando a unção de Deus está sobre o Filho de Deus, todas as coisas são possíveis. Você crê assim? Então diga que a unção está sobre você. Oh, a unção, a unção, a unção, a unção de Deus sobre mim. Declara isso dizendo assim, ó, a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção. Oh, nós precisamos de uma bênção do Senhor nesse momento. Ó, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Não, só saio pelos olhos da fé. Não posso mais ficar. Não, não, nada vai. A unção de Deus sobre mim. Aplaudo esses Deus que nos concede cada dia. E com palmas, glorifique, continue glorificando o nosso Deus. Pra sempre, Senhor, tu és com tua misericórdia pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Diga, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Ele é bom, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Ele é. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom.
tudo que és. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Chame a presença dele nesse momento. Coisas grandes ele tem para todos nós. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra. Dê glórias a Ele. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder
meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aplauda esse Deus. Amém. Deus, aleluia, né? Que bênção. Que Deus continue abençoando grandemente o Ministério de Louvor, os levitas da casa do Senhor, e que realmente nós possamos render glórias ao Senhor. Vocês também aí que nos assistem, continue glorificando, exaltando. Nosso Deus está aqui, podemos sentir a presença dEle aqui neste lugar. A presença dEle é real. Glória a Deus por isso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queremos somente adorar, engrandecer e louvar o nome do Senhor. Neste momento, eu gostaria de convidar as crianças para vir aqui. Nós vamos estar orando pelas crianças. Enquanto as crianças caminham até aqui para receber oração e ir para a sua classinha, queremos avisar, anunciar para a igreja que a partir de hoje, à meia-noite, 00h, a igreja toda está convocada a dobrar seus joelhos em oração. Toda a igreja, e aqueles que nos assistem também através do Facebook, se quiserem estar conosco nesse propósito de oração, que faça isso junto conosco. Deus quer falar grandemente aos nossos corações, Ele quer nos revelar, Ele quer nos sustentar, Ele quer estar conosco cada momento das nossas vidas. Então, nós vamos estar nesse propósito durante 7 dias, tá, meus irmãos? Iniciando hoje, às 00h, tá bom? Toda a igreja, por favor, aqueles que dormem cedo, coloque o despertador para nós estarmos juntos, elevando nossos pensamentos ao trono da graça, para Deus continuar falando nos nossos corações, amém? Neste momento, eu vou pedir mais uma vez a igreja que se coloque em pé, e eu vou pedir o diácono, o irmão Natanael, que possa vir aqui, estar orando pelas nossas joias preciosas, também pela vida do pastor, que neste momento estará trazendo a mensagem do Senhor nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Pai bendito, nós estamos na Tua presença e queremos agradecer ao Senhor, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, te prestando mais um culto, Senhor Deus, e agradecendo ao Senhor por tudo que tens feito na nossa vida. Nós queremos entregar as nossas crianças nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha guardar a cada uma delas, proteger, Senhor Deus, de tudo que não provém do Senhor. Também, Pai, nós queremos entregar a vida do pastor Arnaud nas Tuas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia dele, Senhor Deus, e faça, Pai, o melhor na vida dele a cada dia. Nós entregamos a vida dele, Senhor Deus, para que ele possa nos transmitir tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele neste momento. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. E peço ao Senhor, Pai, que abra os nossos corações e as nossas mentes também para ouvirmos e entendermos o Teu propósito nas nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações. Amém? Não obstante as nossas guerras, os nossos conflitos, as nossas lutas. Nós escolhemos um texto para falar sobre a pesca maravilhosa. Todos nós conhecemos a história.
Eles trabalharam a noite inteira, não pescaram nada, mas Jesus ordena para que eles voltem ao mar alto, e ali eles lancem a rede, e eles fizeram obedecendo ao Senhor, e então aconteceu uma das mais extraordinárias pescarias desses pescadores, e então nós olhamos para uma expressão de Pedro, Simão Pedro, e a mensagem está fundamentada exatamente nesse texto. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. E o tema da mensagem nessa noite é exatamente esse, uma contraproposta de Jesus. É interessante que desde o início, o nosso grande adversário, o nosso grande inimigo, está sempre nos propondo algo que contraria os desígnios de Deus e o propósito de Deus para cada um de nós. No jardim do Éden, ele propõe a morte e Deus propõe a vida. Jesus diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. Quando nós olhamos para esse texto e quando Simão Pedro se manifesta dessa maneira, nós entendemos também que ele veio exatamente com a finalidade de nos afastar de Deus, mas Jesus veio com o propósito de nos aproximar. E não somente nos aproximar, mas para todo aquele que acreditasse na tarefa, no serviço, no trabalho sacrificial dele para salvá-los. Ele não somente aproxima, como habita. E diante desta realidade, nós vamos então trabalhar essa questão para que nós possamos entender que diariamente, constantemente, nós estamos recebendo de alguma forma ou de alguma maneira uma contraproposta, uma proposta do mundo, uma proposta do inimigo, mas há sempre uma contraproposta de Deus e que vem sempre através do Espírito que habita em nós, através da palavra e através das Escrituras Sagradas. Então é a partir desta realidade, dessa contraproposta, que nós vamos estar sempre atentos para que não fujamos aquilo que ele determinou para nós. Ele veio para destruir definitivamente o homem, mas Jesus veio para restaurar definitivamente. E gostaríamos de fazer algumas colocações baseado naquilo que é essencial do cristianismo. O que é essencial do cristianismo é a graça. Nós só somos de fato graciosos quando nós concedemos graça a quem não a merece, independentemente de termos recompensa, de termos por parte dessas pessoas a quem nós concedemos graça, a gratidão. Agora imagine você se Jesus, quando nos concedeu a graça, o fizesse esperando de nós prontamente uma gratidão, e às vezes nós somos tão ingratos para com ele, mas só somos de fato graciosos quando concedemos graça a alguém, baseado exatamente nesse princípio da relação dele conosco, do Salvador conosco, do Messias conosco. E para nós, a compreensão dessa realidade é tão difícil, porque geralmente nós estamos muito formatados com a filosofia do próprio mundo. É muito difícil. Você tem que conceder. Essa é a essência. Se nós somos de fato cristãos verdadeiros, nós somos graciosos quando concedemos graça a alguém que não a merece. É aquela proposta de Jesus que nós temos que amar o inimigo. É o grande desafio para nós. E nós precisamos entender isso. Agora, olhando para o texto e olhando para a própria realidade, Deus, ele não, quando ele tem um negócio conosco, ele não desiste. Ele não desistiu de Moisés, ele não desistiu de Jacó,
ele não desistiu de Abraão, ele não desistiu de Pedro, ele não desiste de você e nem desiste de mim. O problema é que nós possamos estar sendo conduzidos pelo Espírito do Senhor, a fim de que Ele possa sempre estar colocando na alma, no coração, na mente de cada um de nós uma contraproposta do céu, contraproposta do mundo ou do inimigo das nossas almas. E o primeiro aspecto da mensagem nessa noite: quanto mais queria se distanciar de Jesus, tanto mais Jesus queria se aproximar deles. Não há, na verdade, existe uma explicação plausível para isso. Por quê? Porque esse desejo de Pedro e dos demais pescadores querer se afastar de Jesus, mandando Jesus se afastar. Vocês lembram lá em Gadara, na cidade de Gadara, quando Jesus fez libertou aquele homem e que o espírito, a legião que estava naquele homem foi para os porcos, e os moradores daquela cidade ficaram tão indignados por causa da perda financeira deles, que na verdade mandaram Jesus se retirar da sua cidade. E há uma lógica a partir dessa observação que Pedro faz. Vendo isso, vendo a manifestação do poder de Deus, Pedro diz, se prostra aos pés de Jesus e disse: retira-te de mim, porque sou pecador. Ou seja, é que de fato, na verdade, não há comunhão das trevas com a luz. Se não há comunhão das trevas com a luz, porque, na verdade, as trevas são marcadas por incertezas. Pedro ainda não tinha o real conhecimento de Jesus. Ele não tinha ainda a real compreensão de quem era Jesus. Ele não tinha ainda o entendimento do que Jesus representava para ele e para todos aqueles que viessem compreender que ele era o Messias, o Senhor, o Salvador, que era na verdade 100% homem, mas era 100% Deus. Ele não tinha essa compreensão. E aqui eu me pego refletindo sobre, será que todos os evangélicos nesse país têm a compreensão do que Jesus representa para nós, do que Ele é para nós? Ou será que Ele é inferior a algumas questões nossas, a alguns interesses nossos? E o primeiro aspecto das trevas é a incerteza. Muitos de nós, às vezes, vivemos momentos de aflições, porque não temos absoluta certeza do que Ele representa para nós, de que Ele, na verdade, nos fez uma promessa e de que Ele cumprirá-la da maneira a mais exata possível. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 28, versículo de número 20, a parte B, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Perdendo de vista essa perspectiva, sem dúvida, você vai viver no mundo das incertezas, sem ter absoluta consciência do que Ele representa para você, do que Ele é para você. Uma outra coisa que é uma característica das trevas é o medo. Hoje as pessoas, os medos principais da sociedade pós-moderna são os medos que estão presentes de maneira muito evidente. Por exemplo, o medo da violência urbana. Para você ter uma ideia, aqui no estado do Rio de Janeiro, em 40 dias mataram 7 mulheres. Esse é um dos medos predominantes da sociedade pós-moderna. Isso é resultado de que, não obstante sermos quase 60 milhões de evangélicos, parece que as trevas começam a predominar sobre a nação brasileira. E uma das coisas que
configura e que representa as trevas é exatamente o medo. Quem anda com Jesus, quem conhece Jesus, quem tem Jesus como defensor, quem tem Jesus como protetor, não pode, em hipótese nenhuma, viver à mercê do medo. Nós podemos enfrentar, e eu me lembro muito bem, olha só, quem anda com Jesus, quem está cheio da graça de Jesus, quem tem absoluta certeza de que Jesus cuida, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ele não teme. E eu trago outra vez à memória de vocês aquele testemunho tão interessante de Dietrich Bonhoeffer, quando foi colocado no cadafalso para ser executado, e que o carrasco disse para ele, terminou aqui tudo, ele disse, não, é aqui que começa para mim a vida, a verdadeira vida. Então, quem anda com Jesus, quem tem consciência de que Jesus protege, de que Jesus prometeu, de que estaria presente e vai estar sempre, Ele cumprirá sempre a sua palavra, porque na verdade, medo é algo que emana das trevas, que vem das trevas, porque a luz traz certeza, a luz traz coragem. Uma outra coisa que configura exatamente as trevas é exatamente a falta de fé. Fé, está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova antecipada das que se não veem. Ou seja, você precisa acreditar se você crê no poder de Deus, na manifestação do poder de Deus. Olha só, eles acreditaram na palavra de Jesus, foram lá, apesar de ter passado a noite lançando a rede, nada pescaram, mas acreditando de que a palavra de Jesus teria resultado, eles foram lá e lançaram e fizeram a maior pescaria da sua vida. A aplicação para nós essa noite é exatamente isso. As coisas podem estar dando certo para você, naquilo que está fazendo, mas acredite sempre que o Senhor há de arranjar, há de montar um esquema para favorecê-lo, como fez com Jacó, como fez com Abraão e como fez com tantos outros. Uma outra coisa que configura as trevas é a falta de sonho. Alguém disse que o homem que perde, o homem que morre se ele parar ou se ele não sonhar mais, se não tiver. Aliás, essa questão é muito complicada. Eu me lembro muito bem falando sobre como o processo de envelhecimento, um grande médico que cuida da faixa etária, que cuida dos idosos, disse certa vez que a velhice é uma ladeira cujos degraus são muito irregulares. E a maioria, ao descer essa ladeira, despencam por não ter se cuidado anteriormente. E quando você despenca no descer dessa ladeira, com certeza você ficará à mercê dos outros e se tornará inútil. E quando nós nos tornamos inúteis, provavelmente nos abaterá algo. Nós perdemos de sonho, perdemos a capacidade de sonhar e amamos mais a morte do que a própria vida. Isso, na verdade, é coisa das trevas. Porque a luz, entretanto, a luz traz em si mesma a certeza, a coragem, a fé, a esperança e a alegria. São essas diferenças entre as trevas e a luz que geravam no coração de Pedro, Tiago e João. E Jesus, em sua infinita graça, vai lá e diz, não é dessa forma. Quero lhes fazer uma contraproposta. Jesus, em sua infinita misericórdia, se aproxima para tirá-los das trevas, trazendo-os para a sua maravilhosa luz. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, o versículo de número 9. Eu me lembro muito bem do homem chamado, para mim, esse homem é um dos maiores missionários que a história de missões brasileira pode apresentar. Carlos Krieger.
Ele passou 43 anos trabalhando entre os xerentes, os índios xerentes. E ele diz que quando chegou ali, havia um índice de suicídio muito grande. E ele percebeu que, na verdade, a maioria, por qualquer razão, se matava. Não havia esperança, ninguém sonhava, ninguém tinha alegria. E ele chegou ali para trazer a luz aos corações daquela gente e modificou completamente aquela tribo. Nós vivemos numa sociedade extremamente violenta, injusta, hostil, perversa. Mas para nós a esperança, para nós a certeza de que os dias podem ser difíceis, mas nós temos esperança. Há um Deus que cuida de nós, e Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Aliás, Ele habita em nós para nos orientar, para nos guiar nos momentos mais difíceis da vida de cada um de nós. E é por isso que Jesus diz exatamente para Pedro: olha, pelo contrário, quero lhe fazer uma proposta, uma contraproposta. Eu não vou me retirar. Eu quero, na verdade, enquanto vocês estão pensando em se afastar de mim, eu quero me aproximar, porque vocês se tornarão pescadores de homens, ou seja, vocês serão constituídos meus discípulos, e então haverão de pregar acerca dessa luz, haverão de ser a luz da terra, o sal da terra e a luz do mundo. Olha só a responsabilidade da igreja de Jesus, ter consciência de que há tantas pessoas desesperadas, desapontadas, encurraladas, sem esperança, com medo, aflitas, e nós precisamos levar essa luz que lhes dá coragem, fé, alegria. É a nossa responsabilidade como igreja. O segundo aspecto da mensagem nessa noite, uma contraproposta de Jesus. Quanto mais se sentiam indignos de pecar, como pecadores, tanto mais Jesus queria perdoá-los. Agora, há um fundamento bíblico. As Escrituras nos garantem de que, na verdade, o que lhes afirmo nessa noite tem embasamento bíblico. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 19, o versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é mais interessante é que você e eu estávamos em determinado momento da nossa vida, nós estávamos completamente perdidos. E que não tínhamos noção exatamente o quão grande era o risco que nós incorríamos. Se nós tivéssemos, na verdade, morrido naquele tempo em que nós ainda não conhecíamos a Jesus, nós ainda não tínhamos tido uma experiência de salvação com Jesus, com certeza nós teríamos sido destruídos definitivamente, ou seja, eternamente. Mas nós fomos, na verdade, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós somos alcançados. Agora, preste bem atenção. De que forma Ele tirou você e a mim dessa perdição, dessa cegueira, dessas trevas? De que forma Ele tirou os teus pecados e os meus pecados? Pare para pensar sobre isso, é a partir daí que nós vamos ter uma compreensão do seu valor, da sua importância, do que Ele representa para nós, porque nós estávamos perdidos e que éramos pecadores e que na verdade havíamos contraído uma dívida incalculável com os céus, que era tão grande, tamanha dívida, que para ser paga necessariamente Deus enviara o seu único filho, o seu único filho a quem Ele amava como nenhum outro.
para tirar os nossos pecados. É interessante que ele não tirou os teus pecados e os meus pecados a partir de um discurso teológico. Ele não tirou os meus pecados e os teus pecados a partir de uma tese teológica. Ele não tirou os teus pecados e os meus pecados a partir de um discurso. E quando, na verdade, nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse mundo é você, esse mundo sou eu, esse mundo somos nós. E para que ele pudesse tirar os seus pecados, os pecados de você, os meus pecados, ele colocou-se à disponibilidade para pagar o preço. Interessante, hoje nós estávamos estudando o capítulo 10. E estudando o capítulo 10, nessa manhã, nós vemos quando Jesus vem para Betânia e que ele chega em Betânia, ele tem absoluta certeza, ele vai provocar exatamente, uma situação onde ele vai confrontar as autoridades. E ele chega ali exatamente para cumprir o que estava escrito sobre ele, como diz Zacarias no capítulo 9, versículo 9, de que ele entraria em Jerusalém, na verdade, triunfalmente no jumentinho, no filho de jumenta. Então ele estava exatamente tendo absoluta consciência de que não seria fácil tirar de você os seus pecados, tirar de mim os meus pecados, não seria fácil, em hipótese nenhuma. Você já parou para refletir sobre isso? Quantos de nós não nos dávamos conta de que estávamos perdidos espiritualmente e não éramos dignos de recebermos perdão, de sermos perdoados? Todavia, fomos alcançados pela sua graça. Fomos alcançados pela sua graça. Dallas diz exatamente isso, ele diz que graça é a ausência de mérito. Todavia, requer de nós um esforço. E esse esforço é para expressar a nossa gratidão para com Ele. E ele tinha absoluta consciência de que, de fato, seria uma luta tremenda. Agora, interessante, você já parou para refletir? Deus não lutou contra o inimigo lá no Calvário com os poderes de Deus, senão ele tinha esculachado o inimigo. Ele lutou com a sua fraqueza. Você já parou para refletir? Com a sua fraqueza humana. Só que Deus manifesta o seu poder através dessa fraqueza e ele ressuscita dentre os mortos. É por isso que ele disse: eu dou a minha vida porque posso reavê-la. Não exatamente, mas ele enfrenta exatamente com a sua fraqueza. Ele vai experimentar dores, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, sem precedente. Ele vai enfrentar a sua fraqueza, e é por isso que Paulo entendeu isso e compreendeu, e ele entendeu que precisava seguir o mestre direitinho, a mesma pegada do mestre. Ele diz assim: olha, eu me regozijo, eu me alegro na minha fraqueza, porque nas minhas impossibilidades, quando eu não posso, é que Deus manifesta o seu poder, então eu ganho a guerra, eu ganho a vitória, porque Jesus fez isso na cruz do Calvário. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Certa vez, um irmão novo decidido, eu subi um monte, e ele estava chorando, de joelho chorando, orando de joelho chorando, e eu me aproximei e perguntei por quê. Ele disse: é porque a alegria que invade a minha alma é tamanha. Porque na minha oração eu perguntei para Deus: Senhor, eu não merecia, Pai,
que o Senhor colocasse o seu Filho amado na cruz do Calvário para pagar os meus pecados, para tirar os meus pecados. Eu não merecia. E quando eu estava dizendo isso, me invadiu a alma uma alegria tamanha. E é por isso que eu estou chorando de alegria. Talvez a maioria de nós não temos parado para refletir sobre isso. E ele estava lá de joelhos chorando de alegria, porque reconhecia que, na verdade, não era digno. E Deus Pai o levou a Jesus para a salvação, porque está escrito lá em João, no capítulo 6, o versículo de número 44, ele diz que ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora é interessante que essa ressurreição, ele está falando da ressurreição física, mas também da ressurreição espiritual. E esse texto e essa expressão de Pedro, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. E quantas vezes nós temos dificuldade de adorar, quantas vezes nós temos dificuldade de nos aproximarmos de Jesus, por causa de algumas dificuldades que não temos a compreensão de que Ele é capaz de nos perdoar e manter e consolidar a nossa comunhão com Ele. Pedro, Tiago e João não imaginariam que eles se tornariam arautos do Evangelho, pregadores que revolucionariam o mundo da sua época. Terceiro aspecto da mensagem nessa noite, uma coisa a proposta de Jesus: quanto mais se espantavam com o poder de Jesus, tanto mais Jesus queria que o experimentassem naturalmente. Porque eles precisavam compreender que porque todo poder pertence a Jesus. Lembram o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, quando diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não há nada que Ele não possa resolver, não há nada que Ele não possa manifestar o seu poder e dar uma resolução, nada. Parece que, na verdade, essa compreensão de Pedro, nesse momento, ele não conhecia de fato a Jesus. Porque Jesus, na verdade, queria que ele, sem dúvida, que os pescadores compreendessem isso, que o poder, todo o poder me é dado no céu e na terra. É falta de conhecimento da pessoa de Jesus. Todas as coisas foram feitas por determinação dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam desde o começo da criação, harmonicamente. E faltava, de fato, neles essa compreensão, esse conhecimento de Jesus, de que alguém certa vez disse que não há o aspecto que configura a incredulidade dos evangélicos no Brasil e talvez no mundo, é exatamente essa. Eles racionalmente saberem que Jesus é detentor de todo poder, Ele tem todo poder. A Bíblia diz que todo poder, está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, de que todo poder, Ele diz, me é dado todo poder nos céus e na terra, mas tem determinados momentos que nós não acreditamos nisso, nós entendemos isso racionalmente, mas espiritualmente nós não acreditamos. É por isso que às vezes nós desistimos de orar por alguma coisa, nós desistimos de acreditar que Ele pode mudar uma situação extremamente adversa. E quantos de nós já desistimos de orar por isso ou por aquilo, porque não acreditamos? É exatamente isso. Ele disse, me é dado todo o poder no céu e na terra.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, mas mesmo assim, nós nos tornamos incrédulos em determinadas circunstâncias. Desistimos de orar. Parece que o Deus em quem nós confiamos, ou o Jesus em quem nós conhecemos numa experiência salvífica, parece não ter o poder que ele diz que tem e que de fato tem. E ele quer que, na verdade, nós entendamos isso de forma espiritual, natural. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Quanto mais se espantavam com o poder de Jesus, tanto mais Jesus queria que o experimentassem naturalmente. É falta de convivência com Jesus. É falta de convivência com Jesus. Jesus não é um Deus esporádico. Nós não temos autoridade de marcar o encontro com Ele aqui. Preste atenção. Nós não temos autoridade de marcar encontro com Ele aqui no domingo. Não temos esse poder. Ele não é controlado por nós. Se durante a semana nós não tivermos uma convivência íntima com Ele, dificilmente nós o encontraremos no templo quando aqui estivermos. Você pode usar qualquer ferramenta, se ela não estiver atrelado a essa convivência, a essa vida devocional, não se iluda. Ele não é um Deus esporádico. Nós não temos autoridade para convidá-lo. Nós temos um encontro às 7 ou às 8 horas aqui. A coisa mais tola e mais ingênua é quando alguém diz: olha, vem aqui que Deus vai manifestar o seu poder nessa hora, nesse dia. Isso é uma tolice, ninguém tem controle sobre ele. Ele é absoluto. Já viu a definição que Langston dá dele? Ele diz assim: Deus é espírito, Deus, ele é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Agora, como é que nós podemos marcar encontro com Ele? Como é que nós podemos ter autoridade para dizer: nós vamos estar aqui, e Deus vai estar aqui? Não. Ele não é um Deus esporádico. Essa falta de convivência é tanto que, a partir do momento que Pedro começou a conviver com Jesus, ele começou a entender que era fundamental. É por isso que eles entenderam que a oração era imprescindível, porque eles aprenderam nessa convivência com o Mestre, de que todas as vezes quando a coisa ficava difícil, ele subia ao lugar de oração para orar. E uma das coisas que tem sido mais negligenciado pela igreja evangélica no Brasil tem sido a oração. Nós somos prova disso. E quem convive com Ele, quem tem convivência com Ele, experimenta esse poder naturalmente. É tanto que há uma experiência, uma irmã, ela tinha uma convivência tão próxima de Jesus que certa vez ela enfrentando uma grande dificuldade, e nós conversávamos, e ela disse assim: eu creio que eu estou tendo uma oportunidade muito, muito relevante nesse momento. Essa dificuldade está me chamando mais para um aconchego com o meu Senhor, para estar mais perto dEle, para ouvi-lo, para compreender o seu grande amor por mim, para entender melhor o que Ele quer de mim nessa situação. Eu estou tendo uma oportunidade singular, por isso eu estou muito tranquila, e Ele tem absoluto controle sobre a minha situação.
E Ele vai resolver. E Ele resolveu da maneira mais extraordinária possível, que ela não esperava. Ele quer que nós experimentemos esse poder de forma natural, numa relação de aproximação, de convivência. E aí implica um relacionamento íntimo com Jesus. A minha cunhada, casada com meu irmão, que é pastor, 42 anos, na igreja lá no Ceará, ela enfrentou uma guerra muito grande com o bruxo daquela cidade. E por algumas vezes, ele mandou chamá-la para ter um confronto com ela. E ela não foi. Na medida em que ele mandava recado, querendo falar com ela, ela ia para os pés de Jesus para saber o que Jesus tinha a dizer para ela. Foram 4 vezes. Na 4ª vez, ela, nesse ir aos pés de Jesus para saber o que Jesus, na verdade, queria que ela fizesse, que ela fosse ou não, naquele dia, Deus falou ao seu coração que ela deveria ir. Ela foi com toda a autoridade. Chegou lá e se impôs diante dele. E ele abriu o verbo de todas as questões. E ela disse: você podia me chamar 6 vezes, se eu não tivesse autorização do meu Senhor, eu não viria. Mas eu estou aqui porque Ele me orientou e deveria estar. E ali ela se impôs como alguém que tem uma experiência de vivência, de intimidade com Deus. Agora a pergunta é essa, meus amados: quem de nós tem essa relação íntima com Ele? Tanto a ausência quanto a presença do poder de Jesus causa espanto aos que não conhecem, que não conheceu, não convivem, nem têm uma relação íntima com Jesus. Olha só, alguns judeus, por ocasião da morte de Lázaro, alguns judeus ficaram espantados e perguntando a si mesmos: por que Jesus não manifestou o seu poder e permitiu que Lázaro morresse? Ele não abriu os olhos do cego? Mas Jesus, na verdade, ele tinha absoluto controle da situação e sabia o momento em que ele deveria manifestar o seu poder para ressuscitar Lázaro, como o fez. E a contraproposta de Jesus para todos nós é que por alguma razão nos distanciamos dele. Ele faz questão de se aproximar de nós. A contraproposta de Jesus para nós é que por alguma razão nos sentimos indignos de recebermos o perdão por nossas faltas. Jesus quer nos perdoar. A contraproposta de Jesus para nós é que quando mais espantado ficamos com a manifestação do seu poder, tanto mais Ele quer que nós o experimentemos com naturalidade. Jesus é mistério. E dentro de algo que é mistério, nós vamos nos relacionar com Ele pela fé. Naquele momento Pedro não tinha, mas depois ele adquiriu. E traz para nós nessa noite uma grande lição. Nós precisamos nos relacionar com Ele em quaisquer circunstâncias, pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova antecipada das que se não veem. Portanto, nessa noite, eu gostaria que você guardasse no seu coração, e todas as vezes que nos fizeram alguma contraproposta, alguma proposta, devemos estar com os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para ouvir qual é a contraproposta de Deus, para que nós nos constituamos de fato instrumento
nas suas mãos, para a honra e glória do seu nome. Amém? Nós vamos nesse instante, a Giovana já desceu da plataforma, eu ia pedir a ela, mas agora eu gostaria de convidar aqui minha esposa, o Felipe. Nós completamos 43 anos no dia 14 de julho, e então nós somos gratos a Deus. Entendi e compreendi algumas coisas, mas tenho a obrigação de ser gracioso, entendeu? Tenho a obrigação de ser gracioso, porque essa é a essência do cristianismo. Tenho que ser. E eu sou muito grato ao meu Senhor, pela minha família. E então, está rindo por quê, pastor Charles? Então, eu vou pedir aqui para o pastor Charles e o pastor Idelso vir aqui e orar por nós, agradecendo. Pastor Idelso e pastor Charles. Que grande responsabilidade, hein, pastor Charles? Vamos lá. Mas nós queremos, mais uma vez, colocar essa família nas mãos do Senhor. Quem conhece a história, né, dessa família, conhece das lutas, das superações e das vitórias, né? Então, nós temos, ao longo dos anos, compartilhado as alegrias, momentos não tão alegres, mas temos visto o agir de Deus na vida do pastor Arnaud, da irmã Leia, de todos os seus filhos. Então, eu gostaria de convidá-los a fechar os seus olhos. E que, ao fechar os seus olhos, o teu pensamento possa estar direcionado diretamente a Deus, colocando essa família nas mãos do Senhor. Pedindo ao Senhor, junto comigo, junto com o pastor Charles, que o Senhor continue abençoando, carregando no colo nos momentos que for necessário, e que o pastor Arnaud e toda a sua família sempre sintam o cuidado de Deus. E que nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto ovelhas do pastor Arnaud, possamos, com as nossas orações, com as nossas atitudes, contribuir para que essa família nunca se sinta desamparada. Senhor, nós, nessa oportunidade, te agradecemos, porque sentimos o teu cuidado para com a família do pastor Arnaud. Sentimos que o Senhor, em momento algum, os desamparou. Sentimos a tua presença constante, mesmo naqueles momentos de grandes dificuldades, ao qual o pastor Arnaud e toda a sua família já passou. Mas também, Senhor, como dependentes que somos de Ti, queremos Te pedir que sempre esteja colocando anjos acampando ao redor dessa família, por onde eles andares. Nesse momento em especial, queremos colocar a filha, a Aline, em Tuas mãos, onde ela estiver nesse momento, que ela possa estar sentindo o Espírito Santo a conduzindo. De igual modo, a Priscila, meninas que fazem parte dessa família e que também, Senhor, carecem do Teu cuidado. Nos colocamos, ó Pai, ao Teu dispor, para continuar orando, para continuar contribuindo com esse ministério. Usa-nos, Senhor, e abençoa essa família em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina. Amém e amém. Nós glorificamos, ó Deus, essa noite, ó Deus, pela graça maravilhosa, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre a vida, ó Pai, do pastor Arnaud e a sua família, ó Deus. Mais um aniversário, ó Pai, de gratidão ao Senhor, ó Deus. Lutas, ó Pai, que tiveram que passar,
e vão passar, mas o principal, o Senhor está nessa luta. Eu te glorifico, Pai, pela vida da Aline, ó Pai, da Priscila, ó Deus, a vida do Felipe, ó Deus, da irmã Léa, ó Deus, que como esposa, meu Pai, tem ajudado o teu servo, o pastor Arnaud, a cada dia, meu Pai. E a igreja Batista Serra dos Órgãos, os amigos, ó Pai, que tem orado por essa família, não só a família do pastor Arnaud, mas por cada família aqui representada, ó Deus. O Senhor venha abençoar também, ó Pai. Como esses 43 anos que Deus separou, guardou e tem guardado, ó Pai, eu peço por outras famílias também que fez 40, 50, 30, 20, Senhor, guarde também, ó Senhor Deus. Venha guardar, ó Pai, essas famílias, ó Pai. Porque só o Teu Espírito Santo, Deus, pode manter cada família em pé. Nós glorificamos a vida do pastor Arnaud, Pai. Fortalece o Teu servo, Pai. Porque por nós mesmos, ó Pai, nós não temos força, mas o Teu poder, do Teu Espírito Santo, ó Pai, pode manter, ó Pai, e tem mantido, ó Pai, essa família de pé. Nós te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, eu durante alguns anos da minha vida, eu trabalhei numa emissora de rádio, e as pessoas ligavam para a rádio pedindo uma música, né? E se fôssemos aqui uma rádio, o pastor Arnaud fosse pedir uma música, eu creio que quase todos vocês aqui já imaginam qual seria a música que o pastor Arnaud iria pedir, né? Então eu quero convidá-los a cantarmos em homenagem a essa família. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus e entregar meus problemas para Deus. Abençoar. Estenda sua mão para aqui. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém, meus irmãos? Amém.
A partir de Glória a hoje, Deus. meia-noite, quem puder, não é regra não, quem puder, botar o seu joelho no chão, meia-noite, pedindo por sua família, pela igreja, por aquelas pessoas que precisam de oração, vai haver mudança. Domingo a gente vai entregar aqui no culto, todo dia meia-noite. Ah, pastor, eu consigo ficar 2 minutos. Fica 2 minutos, mas ora meia-noite. Quem puder 1 hora, fica 1 hora. Quem puder meia hora, fica orando com o Senhor meia-noite. Toda a igreja vai Serra dos Órgãos. Pastor, eu quero orar todo dia. Ora direto então, pode orar o dia todo. Mas meia-noite tem que estar toda a igreja junta. Amém, meus irmãos? Eu queria tirar agora uma fotografia aqui, Rosana e Juliette, por favor. Nós vamos encerrar o culto, então, fazendo uma oração. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Quero agradecer a todos os visitantes, ao Felipe, a Michele, com o filhinho que está aí presente, os pais do Charles, e a todos os irmãos que nos visitam nesta noite, que Deus possa abençoá-los grandemente.